A paz do Senhor, minhas queridas irmãs da UFADES, União Feminina da Assembleia de Deus de Sidrolândia. É um prazer estar aqui com vocês. Missionária Lloyd, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder somar com essa semana, essa série de ministrações sobre o perdão. Porque nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão encarceradas dentro da própria alma, carregando muito lixo, carregando muitas pessoas, carregando muitos sentimentos negativos, sentimentos extremamente destrutivos, que têm levado à morte espiritual e por vezes até à morte física. Tem distanciado essas pessoas não só da graça de Deus, mas também da família e de amigos. Então, perdoar é interromper um sentimento negativo com relação à pessoa que te ofendeu ou que me ofendeu. É eu decidir, não quero mais guardar aquilo que foi nocivo. Então, perdoar é o quê? É uma atitude de liberar, de mandar embora, de rasgar a conta. Não tenho mais nada negativo para guardar. Quando nós olhamos alguns exemplos da Bíblia, nós podemos ver personagens que conseguiram. Nós podemos ver um Deus que trabalha para nos ajudar a cada dia. Quando nós olhamos Efésios 4:32, ele diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, perdoar é semear essa graça, misericórdia e amor, conforme nos diz Tiago 2:13. Será que eu e você, será que nós estamos semeando graça, misericórdia, amor? Será que nós estamos liberando o perdão, deixando ir embora sentimentos que não fazem bem? Por vezes na vida, nós somos rejeitados, humilhados, maltratados, caluniados, desprezados, deixados para trás. E o que eu faço com tudo isso? Ou melhor, o que eu faço com as pessoas que provocaram esse sentimento em mim, essa condição em mim? Porque existe uma memória emocional, ou seja, a nossa capacidade de armazenar dados. Eu escolho, então, que tipo de dados eu quero armazenar na minha alma. Porque se forem dados, ou seja, lembranças, sentimentos negativos, eu estarei, então, encarcerando a minha alma. Eu estarei aprisionando a minha alma. E perdoar é justamente essa capacidade de liberar. José teve a condição. Teve um momento na vida de José que ele passou por tudo isso que eu falei. Ele foi rejeitado, humilhado, desprezado, caluniado. Mas lá na frente, os irmãos de José chegam até ele, numa outra condição. Agora dependendo da misericórdia dele. E aí? Nós vemos a atitude de José. Qual é a minha e a tua atitude frente àqueles que nos machucaram, nos feriram? Justamente tem que ser essa atitude de José. Quando nós olhamos Gênesis 50:19, vai tratar justamente dessa condição. Porque os irmãos chegam e aí José tem ali a oportunidade de dar o troco, ou de abençoar, de semear essa graça, essa misericórdia e o amor pela vida dos irmãos. E quando nós olhamos então Gênesis 19, ele diz: não temais. Eu imagino os irmãos de José ali atemorizados, desesperados. Meu Deus, ele vai dar o troco. Ele vai fazer conosco tudo aquilo que nós fizemos com ele. Mas então José diz: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Com isso eu entendo. Com isso nós compreendemos que somente Deus é quem tem o direito de julgar. Quantas vezes nós queremos julgar as pessoas? Isso vai trazer o quê? Isso vai trazer dor. Isso não vai trazer crescimento. Isso não vai favorecer o meu trabalho, a minha vida. Não vai favorecer a minha proximidade ou distanciamento de Deus. Então, nós temos que observar um homem como José. Observar a necessidade e razões que nós temos para perdoar, para não ficar encarcerado, para não envelhecer, para não morrer, para não ter o nosso psicológico e emocional completamente comprometido. Então nós temos razões para perdoar. Eu quero trazer 4 razões pelas quais nós temos para perdoar. A primeira razão, comunhão com Deus. Então aqui nós vamos ter um ponto que nos fala sobre o espírito. O nosso espírito precisa estar livre. A comunhão com Deus pode ser impedida se eu não perdoar o meu irmão. Quantas pessoas, quantos familiares você está guardando rancor?
e não está conseguindo perdoar, nós precisamos perdoar para termos essa comunhão com Deus. Quando nós lemos Mateus 6, 14 e 15, vai nos dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos perdoar para obtermos, então, o perdão de Deus. Para obtermos o que? Especialmente a comunhão com Deus. Então, a primeira razão que eu trago é essa: termos comunhão com Deus. Mas nós temos uma outra razão para perdoar, que é justamente termos o equilíbrio psicológico, porque quando eu não perdoo, a minha mente, o meu psicológico fica completamente tomado. Eu guardo raiva, eu guardo rancor, eu guardo mágoa, o meu intelecto emocional, todo aquilo, os meus sentimentos, eles ficam tomados e a minha mente é afetada. E aí não vai ter o quê? Espaço para eu ter uma qualidade de vida no presente. Por quê? Eu estou trazendo todo o meu passado para o presente. Isso vai sufocando, isso vai desgastando. Isso torna a alma comprometida. Veja que a comunhão com Deus está no espírito, mas o meu psicológico diz respeito à minha alma, tudo aquilo que eu vou guardar. Então essa é uma razão pela qual eu tenho que perdoar. Para que eu tenha o meu psicológico, para que eu tenha a minha mente mais qualidade, para que eu tenha leveza, para que eu tenha paz. Uma outra razão que eu tenho e que eu lhe trago para que precisamos perdoar é termos harmonia social, porque nós precisamos nos relacionar bem uns com os outros. E justamente nos fala sobre isso o livro de Hebreus, Hebreus 12, 14 e 15, vai nos falar sobre isso. Olha o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que diz o 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Se eu deixar uma raiz de amargura brotar no meu coração, eu já estou comprometida, eu já estou contaminada, e eu posso sim levar outras pessoas a estarem contaminadas, porque eu posso falar mal dessa pessoa. Quantas vezes nós vemos isso acontecer na nossa sociedade? Até mesmo dentro das igrejas, pessoas que têm o intuito de acabar com a vida do outro, de causar dor. Agora, vamos imaginar como está essa pessoa que tem essa capacidade de causar dor no outro. Provavelmente ela não esteja bem. Então eu preciso estar bem para ter comunhão com Deus, eu preciso estar bem para ter o meu psicológico equilibrado, eu preciso estar bem para ter harmonia social, eu preciso perdoar para conseguir adquirir tudo isso. Mas tem a quarta razão que eu trago para você, para que nós precisamos perdoar. É porque perdoando eu também terei saúde, eu terei longevidade. Então aqui eu trabalho espírito, alma e corpo. Espírito, comunhão com Deus. Equilíbrio psicológico, a alma. Saúde e longevidade, corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Esses três têm que estar em equilíbrio. Porque se eu não perdoo, o meu corpo vai pagar o preço. Quando nós olhamos Salmo 73, 21, Salmo de Asaf, ele nos diz: quando o meu espírito se amargurava, sentia picadas no meu coração. O espírito, a alma amargurada vai trazer total desarmonia ao sistema nervoso. Isso vai causar o quê? Vai causar doenças. Então nós precisamos aprender a perdoar para ter justamente esse equilíbrio, para não envelhecer antes da hora. É isso que eu vejo acontecer. Muitas mulheres estão envelhecendo antes da hora. Sabe? Aquela tensão, aquele ódio, aquela ira. Deixa tudo isso para trás. Vamos nos ocupar, vamos cuidar da nossa mente. Vamos perdoar para justamente nós nos livrarmos desse ciclo doentio. Porque não perdoar é entrar num ciclo doentio de mágoa. Como é que isso começa? Com os pensamentos negativos que eu guardei com relação àquela pessoa. Então aquilo gera dentro do meu coração uma raiva, uma mágoa. Aquilo gera também no meu corpo um desequilíbrio hormonal. Vai gerar o quê? Vai gerar doenças. Esse desequilíbrio hormonal causa várias doenças.
pode ser aí a depressão, pode ser a ansiedade, tantas outras doenças da alma que podem ser causadas através desse ciclo doentio, desse ciclo de raiva, de ira. Então eu preciso coordenar o meu corpo, eu preciso coordenar a minha vida. Como é que eu faço isso? Me livrando, perdoando, rasgando a conta, deixando para trás. Não vos lembrei das coisas antigas, nos diz o Senhor. Então, para quê? Para que eu não tenha raiva, porque o sentimento de raiva pode causar problemas cardíacos. Os sentimentos de depressão, a doença depressão, ela tem matado muitas pessoas, mas muitas vezes a depressão é justamente em função do quê? Da falta de perdão. Então, tem doenças que são, sim, provenientes da falta de perdão. E aí a pessoa vai ao médico, faz aquele check-up todinho, o médico não descobre nada. Por quê? A doença está na alma, é a falta de perdão que está gerando outras doenças, como a ansiedade, como as fobias e tantas outras doenças da alma, que vai levar o quê? A morte. Perdoar é justamente liberar o meu coração de tudo isso. Então eu preciso tomar essa decisão, a decisão de querer colocar para fora, porque senão eu vou favorecer outras doenças na minha vida. Eu vou favorecer o afastamento do Espírito Santo. Então eu preciso tomar justamente essa atitude de querer perdoar. Primeiro, como é que nós vamos tomar essa atitude? Com inteligência. Quando nós olhamos Mateus 5,44, ele vai nos falar sobre isso, perdoar com inteligência, agir em benefício de quem nos causou a mágoa, orar pela pessoa, ajudá-la no que ela precisar. Eita, é fácil isso? Não, é difícil. É possível? É possível. Então, nós vamos agir justamente dentro de Mateus 5,44. Abençoando, orando. Eu já passei por situações na minha vida que foram extremamente desgastantes. E a pessoa não veio até mim pedir perdão. Eu tive que perdoá-la. Eu tive que decidir que queria seguir em frente, que queria estar saudável, queria estar bem. Então o que eu fiz? Eu perdoei. Eu quebrei o ciclo de dor e de mágoa, porque eu não quero continuar carregando aquela pessoa nos meus ombros. É fardo, é peso. É atraso de vida. Larga para trás, rasga essa conta e segue a vida. E aí você vai perceber o quê? Que a vida fica muito mais fácil, a vida fica mais agradável. Mas isso a gente consegue com o quê? Com terapia apenas? Com a conversa com um amigo? Consigo sozinha por minhas próprias forças e vontade? Não. É com a graça de Deus. É somente com a graça de Deus que a gente consegue tomar essa decisão de perdoar. E aí, com a graça de Deus, a gente toma a decisão, aí você passa a agir em benefício. Agir como? Com atitudes de amor. Causei prejuízo? Agora eu tenho que fazer o bem. Eu estava com raiva? Agora eu tenho que também fazer o bem. Já brotou em mim esse sentimento, o sentimento de perdão. Eu não quero mais esse atraso, eu não quero mais carregar essa dor. E aí, o que eu vou ser? Nós voltamos então nos 4 pontos. Eu estarei mais fortalecida espiritualmente. Eu estarei mais equilibrada psicologicamente. Eu terei mais harmonia social. Eu vou viver mais. Eu terei mais saúde, mais longevidade. Eu terei menos rugas no rosto. Porque não perdoar causa raiva, causa tensão e se envelhece. Quantas mulheres você olha para ela, ela tem 30 aninhos com cara de 60. Sentimentos que estão sendo guardados. Alma encarcerada. Então nós precisamos libertar a nossa alma. Para quê? Para que venha justamente o bem-estar. Que nessa noite nós possamos liberar a nossa alma. Que nós possamos viver justamente Isaías 43:18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Porque não perdoar é ficar olhando para trás, é ficar lembrando do passado, é ficar vivendo de passado. E deixa de ver o presente. Deixa de aproveitar tudo aquilo que tem dentro de casa. Deixa de aproveitar a família, guardando rancor, entulhando a alma, espalhando para outros familiares e amigos. Então nós temos que fazer o bem, justamente para a pessoa que nos fez o mal. É isso o que nos diz o texto, que perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Que eu e você, que a gente consiga perdoar, semear a cada dia mais graça e mais amor. Que a gente consiga ter uma alma liberta, porque o inimigo não quer nos libertar.
O inimigo quer justamente aprisionar homens e mulheres. O inimigo quer justamente fazer com que a nossa mente seja uma lata de lixo e nos entulhar. Mas em nome de Jesus eu te convido, libera nesse momento, libera esse sentimento que não te causa bem, interrompe esse sentimento com a graça de Deus e segue a vida adiante. Quando nós olhamos um outro texto, vai nos dizer assim, esse texto é muito rico, que é Efésios 4:32, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tirados de dentro de vós. Que todos os sentimentos de ira, de agonia, de terror, seja retirado nesse instante de dentro de você. Que você consiga deixar para trás essa pessoa que tanto te feriu, que te caluniou, que te prejudicou, que tentou acabar com a sua vida, mas você está de pé. O Senhor te abençoou e continua te abençoando, e continua te dando graça para prosseguir. Portanto, perdoa, libera ele para seguir a vida. Já basta a essa pessoa a própria dor, porque quem causa dor em alguém é porque essa dor já está lá dentro. É porque a alma dessa pessoa já é uma verdadeira peneira, toda furada. Essa pessoa já está encarcerada, não seja você também, mas o encarcerado junto com ele tenha vida e a tenha em abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus.